Salve! Estamos no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. É verdade. O tema desse vídeo é sobre mediunidade, sobre aparelho racional, perfeito médium do astral superior e médium consciente positivo. São várias terminologias e a gente vai ver qual é o denominador comum, porque tem um relato brilhante do seu Luiz Pedro do Amaral, que a gente já falou uma outra vez sobre ele, um relato que contato direto com o mestre, e é muito elucidador sobre isso, que faz parte do desenvolvimento do raciocínio, conhecer profundamente para não se equivocar. Aí as referências são as mensagens que tem separata lá da gráfica racional, o guia em primeiro lugar, tem até no YouTube também, a advertência completa. Essas duas mensagens são da década de 40, não saíram em livros, foram separatas, né? E elas foram ditadas pelo Racional Superior, década de 40, Belfort Roxo, e ficaram fazendo parte dos cadernos manuscritos da Tenda Espírita Francisco de Assis. E o título, na época, era O Conhecimento de Salvação Eterna de Um por Todos e Todos por Um. Essas duas referências, mais o que vai ser lido primeiro agora, que é Obras-Primas de Francisco de Assis, primeira escrituração, e no texto original é lá na página 105, na edição digitalizada, que é recente, está na página 70. E o título da lição é Primeira lição das obrigações de todos aqueles filhos que se entendem com o Pai. Professora Nádia. Nas alturas dos alegres montes, encontrando todos em caminho da fonte para libertar-vos, encontro todos endurecidos, bem compreendidos e muito mal agradecidos. Reina a dúvida que não devia reinar. Querendo em continuação dizer-vos para que tenham mais como dever essas obrigações necessárias. O sonambulismo tem por base objetiva de serem uns médiuns de melhores traduções para o cumprimento do seu dever. Ficam desnaturados por completo do seu eu. O quanto há dificuldade para vencer no afã da literatura, muito melhor em certos pontos do que o médium consciente. O consciente torna-se sempre um médium mais firme, depois que limita-se aos deveres necessários. O sonâmbulo é bom, mas torna-se mais frívolo, porque a sua desnaturalidade depende às vezes de ser coberto de uma magnitude e quando assim não é, acontecem multiplicadas variações, onde traz o desequilíbrio tropedano que se acha então constantemente avariado, por sua incompreensibilidade de um certo preparativo, para assumir uma direção firme e contemporânea, não vacilando tanto como é de costume. No consciente sempre reina a dúvida, mas depois da atração governamental mediocranizar diretamente os seus pontos objetivos do aparelho, torna-se um médium de capacidade para um tudo sem mistificação, contribuindo à sua direção perfeitamente pura. Mas para chegar a este ponto, é preciso muitos anos de serviço contacto. Para que seja, então, todos os pontos em que ele encontra ser tudo desvendado com o tempo. Como assim, existe no princípio muitos conscientes que, sugestionando-se por um ser qualquer, dizem estar contribuindo com a verdade, quando não passa de uma pura sugestão, onde joga muitos médiuns, por muito bons que sejam, não tendo conhecimento direto, só poderão perder o equilíbrio nessas condições. O médium vidente, a sua classe é muito boa, quando a força magnética o aflui demasiadamente, mas quando a cortam, esta força, o médium perde a visão por completo.
Esta é uma boa força, mas não está de um todo contemplado nos seus reservados de grande altaneiro, como muitos assim querem ser, e acabam sempre desaparecendo e o médium perdendo por completo. A força elétrica é de um todo superior à magnética. O médium que a constitui, usufrui e adquire de um tudo para si e para todos, ao quanto maior é a força, mais perto de Deus está. Todos compreendem tudo isto muito diverso. É verdade. Então esse é o texto de 1935, né? E a questão da mediunidade tem uma outra escrituração do mesmo Obras-Primas, que ele diz que essa mediunidade é o poço da eletrificação australiana do espírito. Ele está fazendo uma referência ao corpo de energia, ao campo biomagnético, os canais abertos que tem que se abrir para a pessoa ter a comunicação de cima, né? Senão é bruto. Na fase de monstros a gente era pura brutalidade, né? Era rudez pura, brutalidade pura. Então, quando vão abrindo esses canais energéticos, os indianos da linha do Oriente, como foi o vídeo passado, eles chamam de nadis, né? Eles contam centenas de mil nadis. E quando vai abrindo, a pessoa vai desenvolvendo os dons e, logicamente, as comunicações. Agora, na linha do Oriente, eles dizem que o karma, mediunidade karmática, é por lesão na tela átmica, porque a pessoa fez alguma coisa, tipo um vício, vai danificando a tela átmica, vai ficando um buraco, naquele buraco ela vai ser obsidiada, ela vai ser irradiada eletromagneticamente. Na versão ocidental, principalmente kardeciana, diz que é um poder espiritual egoístico usado no passado e o karma tem que voltar e ela tem que trabalhar com a mediunidade, né? A mediunidade karmática, ela tem que trabalhar, o aparelho tem que trabalhar. E, historicamente, a cultura racional começou na tenda espírita Francisco de Assis, no Meier. O registro dessa entidade espiritual foi registrado em 1930, mas antes o mestre já era o presidente. Em 1935 ele fechou as portas por ordem do Racional Superior e aí começou a ditar os livros. Mas tinha um corpo mediúnico grande, tinha um trabalho, mas eram entidades do astral superior. Aí é que está a grande diferença, né? E no astral inferior o médium entra em transe, não aprende nada e depois desincorpora e continua com a sua rudez igual, né? Se tiver consciente, ele vai aprender. Os antigos, nessa parte aí do afro-brasileiro, os antigos eu pesquisei bastante, por necessidade, né? Para a gente ver tanta coisa, tem que pesquisar. O Racional diz que quem conheceu o espiritismo verdadeiro só quem conheceu de 35 para trás. No primeiro volume ele diz: o espiritismo verdadeiro é o conhecimento de si mesmo. E mais adiante lá no histórico ele diz que o espiritismo verdadeiro só chegou para todos, toda a humanidade, agora no terceiro milênio. Então, nessas pesquisas eu li dizendo assim, que os mais fortes de cada geração eram convocados para trabalhar num centro. Fosse qual fosse a linha, eram os mais fortes, eles tinham mais capacidade de servir. E a evolução, né, da humanidade vem vindo. Nós estamos falando uma panorâmica do tempo, né? E tem um livro que é uma referência que eu faço questão de citar aqui, Encontro com Médiuns Notáveis, de Valdemar Falcão. Esse Valdemar Falcão, ele é astrólogo e muito culto e é responsável no site da Globo pela parte de espiritualidade e astrologia. E ele é consultor para as novelas da Globo, para toda essa parte de espiritualidade, que tem muito porque o povo está querendo, eles dão o que eles querem pela audiência. Mas é um farisaísmo, mas está servindo a fase racional. Ele é o consultor, para ver que ele é muito culto. E nesse livro, Encontro com Médiuns Notáveis, ele cita 12 pessoas e tem um mapa astral de todas as 12 pessoas. Sendo que as 6 primeiras eram pessoas que ele conheceu durante a sua criação.
médiuns de Umbanda, Umbanda Omolocô, Traçada, Culto de Nação, tudo ele mostra uma riqueza muito grande, mas tinha que ter incorporação, entendeu? E depois os outros 6 médiuns que ele cita, não tem nada de incorporação. Em primeiro lugar, ele cita o professor Hermógenes, que trabalha com a linha do Oriente. Ele não tem de incorporação. Tem muita meditação, tem muito desenvolvimento, né, da mente. E Leonardo Boff, né, teólogo cristão, que era monge, depois saiu por conta da questão lá da igreja. Carlos Josafat, Patrick Drouot, que é físico, Neemias Marcelo, que é pastor, e Marcelo Barros. E todos com mapa astral, mas o que ele fala? Ele fala que é um médium tipo terceiro milênio. Não tem transe, mas tem muito conhecimento profundo da natureza, muito equilíbrio de si mesmo, e fala esclarecendo as pessoas, motivando as pessoas a procurar se conhecer. Então, são ferramentas da fase racional, são aparelhos racionais que ainda não estão falando a cultura racional, mas estão servindo a fase racional ativamente, ou seja, médiuns conscientes. O racional fala que aparelho racional é consciente e positivo, isso na obra toda. Nesses outros textos anteriores, ele fala que é um perfeito médium do astral superior, que tem o tipo consciente, no afã da literatura, muitos anos de serviço contático, e aí tem conhecimento, e aí não vai poder orientar os irmãos para ninguém se confundir com as mistificações e o embusteirismo, que ele diz que é medonho aqui nesse nosso campo, né? Então, agora, o relato do seu Luiz, que a conversa é boa, a gente vai falando demais, né? Igual o Porfírio coçava a garganta. Na rádio Tropical, a vinheta dele era uma tosse, né? É verdade. O Ramos botava isso, era um pândego. Mas dá uma coceira na garganta, vontade de falar. Mas o relato do seu Luiz é lá de 1984, quando várias pessoas que moravam no Retiro tinham essa ordem de trabalhar para resolver a sua questão, né, de desenvolvimento, tinha que prestar esse serviço contático, e naquele momento o seu Luiz era chefe da parte de serralheria, e tinham vários outros chefes de setores de colaboração, uns 6 ou 7 diferentes, que todo dia tinham contato com o mestre. Todos esses outros já tinham tido a ordem de ir para o desenvolvimento. Todos, menos o seu Luiz. E todos faziam uma pressão. Ô Luiz, vai lá para ir com a gente lá no desenvolvimento, tal. E ele, não, eu estou bem, eu estou lendo, não, deixa eu quieto. E aí um belo dia, seu Luiz tinha que ver a jaula dos bichos lá naquele telheiro grande. E estavam todas essas pessoas junto do mestre lá em cima, do lado da varanda. E ele falou, eles vão falar, vão pedir o que eu não estou pedindo. E ele mudou de caminho, mudou de rota, foi para Vila da Praça, subiu por fora, né? Quando ele foi entrando lá por cima, já escutou, ô Luiz! Aí eles já falaram. Ele não teve jeito, chegou, como sempre, ele tirou o chapéu, pediu a bênção do mestre, abençoado pelo mundo racional. Eles já tinham falado para o mestre, para dar protetores, guia, para ele trabalhar também, né? Do astral superior, para não esquecer. Aí o mestre falou assim, vocês estão vendo esse meu filho aí? Eu tenho muitos filhos iguais a ele. Já fizeram o que vocês estão fazendo nessa vida? Já fizeram em outra vida. Agora é só ler e subir. Então, esse relato esclarece que não é necessário. Só quem ainda ficou devendo alguma matéria do curso primário, né? Embora o acerto dessa matéria seja no curso secundário, com a supervisão do curso superior, mas no curso secundário é com astral superior, né? Agora, Bernadette. E o racional diz na mensagem, como assim? Cadê os outros médium que estavam aí, que só tinham protetores? Todos caíram, por serem teimosos e desobedientes, e assim como vós, que já estáis cansados de ouvir esse chamado de atenção e não dais importância. E por isso não lê, não corresponde, propenso a cair e depois de cair, sai rolando, porque não quis cooperar para a felicidade de si mesmo, recebendo essas ordens, esses chamados de atenção inúmeras vezes e não dando importância. Isto
é para todos. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Salve!